doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo não ensina essa mentira de casa de Deus, igreja, templo, construção de alvenaria em nenhum lugar. Aí o cara abre uma casinha ali na rua, é a casa de Deus. O cara faz uma construção ali grandiosa, é a casa de Deus. O cara cria um altar, é o altar de Deus. Venha buscar a bênção no altar de Deus. Tudo é mentira que tira você da verdade. Paulo também pregou essa verdade. Olha o que Paulo vai dizer. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Isso é Paulo pregando o Evangelho. Paulo vai dizer assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homens. Não habita. Casa de Deus não é nenhuma construção, como hoje o povo vive nessa mentira, pregada por muitos líderes religiosos. É a casa de Deus, é o templo, é a igreja. É mentira. É mentira. Você está sendo privado da verdade, vivendo essa mentira, nesse entendimento, onde você tem consagrado e devotado sua vida dentro dessas casas, pensando que é casa de Deus, onde você tem vivido sua devoção, regra de fé e prática, dentro dessas casas, oferecendo sacrifício religioso, servindo dentro dessas casas aos homens, pensando que é a Deus. Você está vivendo a mentira e perdido da verdade. Nenhum dos apóstolos pregaram isso. Olha o que os apóstolos pregaram sobre a verdade da casa de Deus, do templo de Deus, da igreja de Deus. Vem aprender aqui com a palavra de Deus. Abre a tua Bíblia em João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 23. O próprio Jesus agora vai ensinar o povo o que é a casa de Deus, aonde é que Deus habita. O próprio Jesus vai dizer isso. João 14, 23. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e pratica é o que me ama. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Aonde é que Deus mora? No homem que crê em Jesus Cristo. No homem que guarda a sua palavra. O templo de Deus agora não é mais uma construção local. Não é mais uma obra feita pela mão do homem. Agora o templo de Deus de morada é o próprio homem. Aleluias. É Jesus que está dizendo isso. Você vai crer em Jesus ou continuar crendo no teu pastor dentro da tua igreja? Você vai se converter à verdade que Cristo revela ou vai continuar na mentira vivida dentro da tua igreja pregada pelos teus pastores? Casa de Deus não é nenhuma construção, igreja de alvenaria. Templo de Deus. Aonde Deus habita, aonde Deus está. Você não precisa ir ali, aqui, acolá, buscar a Deus. Venha para a casa de Deus buscar a Deus. É mentira. Você está preso nessa mentira. Você está privado da verdade. E logo você continua nas trevas. Olha o que é casa de Deus. Aprendeu com Jesus? Vamos aprender com os apóstolos que pregaram o que Jesus mandou. Vem para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3, versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Estamos aprendendo aqui a verdade que Jesus nos mostrou sobre casa de Deus, que os apóstolos também pregaram. Olha o que Paulo vai dizer aqui aos Coríntios. Capítulo 3, primeira carta, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é o templo de Deus? É aquela construção que o teu líder criou para ele governar e fazer você negócio dele ali, como se fosse servindo a Deus lá, dizendo a você que ali é a casa de Deus, dizendo a você que ali é o templo de Deus. O que é que a Bíblia ensina? Que templo de Deus somos nós. Somos nós. Somos nós. Ame a casa de Deus, cuide da casa de Deus, zele do templo de Deus,
contribua para o templo de Deus. Ah, não, irmão. Quer contribuir para a casa de Deus? Quer zelar da casa de Deus? Quer manter e ajudar o templo de Deus? Não é a igreja do teu pastor. É o irmão que está do teu lado precisando. Ele é o templo de Deus. Ele é a casa de Deus. Tu quer ajudar? Tu quer ter zelo pela casa de Deus? Tu quer ter cuidado da casa de Deus? Vá cuidar do seu irmão que está passando necessidade. Vá ajudá-lo. Vá socorrê-lo. Vá orientá-lo. Vá exercer misericórdia a ele. Porque o templo de Deus é ele. Não é aquela construção de alvenaria que o teu líder criou para tu estar lá contribuindo. Para tu estar lá se dedicando, se desgastando. Vá cuidar de vidas. O templo de Deus são pessoas que estão em Cristo. A gente conhece irmão que está desempregado. Conhece irmão necessitado. Tem conhecimento de pessoas que passam dificuldade. No nosso conhecimento, na nossa proximidade. Na nossa proximidade. Mas a gente não ajuda. A gente ignora. A gente desvia. Quer nem saber. Aí vai para a igreja dos homens. Aí os homens de lá. Vamos contribuir para reformar a igreja. Cada um vai dar uma oferta. Isso é para a obra de Deus. É para a casa de Deus. Aí todo mundo dá dinheiro, leva a tinta, leva o trabalho, se esforça, está lá para construir, para reformar. Mas não se dedicam a ajudar o irmão necessitado. Porque estão mais dispostos a se submeter à mentira dos homens, ajudando a obra do homem, do que a casa, a obra de Deus. Obra de Deus, casa de Deus. Não é igreja, religião evangélica, nem católica, nem espírita. Não é estrutura religiosa nenhuma. Instituição religiosa. Casa de Deus, igreja de Deus, irmão. Somos nós. Ajude um ao outro. Exerça de misericórdia um ao outro. Exerça de compaixão um ao outro. Tenha zelo de um com o outro. Tenha cuidado com o outro. Mas o povo está mais preocupado em vamos ajudar para reformar a igreja, para deixar a igreja bonita, para manter a igreja. Vamos dar o dízimo para que o pastor esteja lá no seu trono de glória, usando do recurso que os irmãos dão, que o recurso não é para a casa do tesouro. Não tem casa de Deus, não tem casa do tesouro, não tem templo de Deus, essas igrejas. Tudo isso é mentira, que é pregada para o povo como verdade. Vem conhecer o que é casa de Deus. Abre a tua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 21 e o 22. Paulo vai pregar essa verdade dizendo assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus em espírito. Aonde é que Deus mora? Qual é a edificação? Qual é o templo e a casa de Deus? Meus irmãos, essa verdade que você está ouvindo, se você crer, vai libertar você dessa vida mentirosa, escrava, presa, subjugada, cauterizada, alienada, numa dependência de igreja, dentro da mentira, que ali é casa de Deus. Você tem que ir para ali adorar a Deus, você tem que servir a Deus, você tem que estar ali para ser de Deus, para Deus te abençoar, para Deus mudar a tua vida, tem que ir para a casa de Deus. É mentira, irmão. Seja livre desse fardo pesado que os homens colocam sobre a sua mente. Essa mentira psicológica que prende você nesse entendimento cego dentro de igreja. Vá conhecer a verdade. Dê ouvido aos que estão pregando a verdade. Até isso você é manipulado a não ouvir. Porque eles dizem: ouça só o seu pastor, a sua doutrina aqui na igreja. Porque de Deus é o homem que está na igreja. De Deus é o pastor da igreja. Você só pode ouvir de Deus pelo pastor da igreja. É mais uma mentira que eles pregam para vocês estar presos dentro da igreja, subjugado pelo domínio e autoridade deles, que coloca fardos pesados sobre a consciência de vocês, para vocês pensar que são de Deus lá dentro. Perdidos. Perdidos. O povo com a consciência e a mente cauterizada com essa mentira.
Vamos ver outro texto sobre casa de Deus. O que é que a Bíblia nos ensina sobre casa, templo, igreja e morada de Deus? Não é isso que eles ensinam aí não, tá? E eles vão ser sutil. Eles vão criar uma desculpa. Não, veja só. A casa de Deus somos nós. Mas aqui é o templo de Deus. Aqui é o lugar que a gente se reúne. É mentira. Jesus não deixou esse princípio de lugar para ninguém se reunir. A reunião dos santos pode ser em qualquer lugar. Não é num lugar sobre a autoridade do homem. Não é num lugar sobre o princípio e o preceito e as regras do homem. Esses lugares foi colocado pelos homens, na influência de Satanás, para prender o povo escravo, dependente deles lá dentro, e o povo preso, livre, privado da liberdade com Deus, preso dentro desses ambientes. Esses ambientes, igreja, é gaiola do diabo, que prende o povo, cegando o povo, para impedir o povo de chegar a Deus, onde o povo está preso na mentira, no engano, dentro de igreja. Não é a casa de Deus, é a casa de Deus. Vem conhecer o que é casa de Deus. Hebreus capítulo 3. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, examine a palavra, aprenda de Jesus e seja liberto conhecendo a verdade. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Hebreus 3, 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa. Qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim? Só vamos ser casa de Deus se permanecer em Cristo até o fim, na confiança e na esperança de Cristo, não dentro de promessa de igreja, por homens mentirosos que dizem que Deus está decretando, Deus está revelando, Deus vai fazer, Deus vai mandar. É mentira, meu irmão. Nós temos que estar firme, é nas promessas de Cristo, é na fé em Cristo, para sermos casa de Deus. Casa de Deus somos nós, não é igreja alguma, amém? Está dando para você receber esse ensino? Então, eu estou aqui trazendo essa orientação para vocês poderem conhecer a verdade, ter a oportunidade de ser esclarecido, porque é muita mentira pregada dentro dessas igrejas que chamam casa de Deus. A mentira do dízimo, a mentira do batismo, a mentira da ceia, a mentira do véu, a mentira do sábado, a mentira de que só é de Deus se estiver lá dentro. A mentira da vida de sacrifício religioso. Pactos, votos, campanha, consagrações, busca dentro de sacrifício religioso para santificar a vida. Tudo isso é mentira pregado dentro dessas igrejas por esses pastores, porque é com essas mentiras que ele prende vocês para o funcionamento do negócio dele. Tem que funcionar, tem que ter culto de manhã, tem que ter culto de tarde, tem que ter culto de noite. E tem umas igrejas que até de madrugada faz culto, vigília. Tem que ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A mentira deles é para o povo se encher de Deus. É não. Isso aí é para o cofre, é para a renda da igreja permanecer alta. Não é para você se encher de Deus, não. Você não se enche de Deus dentro da igreja. Você se enche de Deus buscando conhecimento da palavra. Ouvindo a palavra. Isso aqui agora que você está ouvindo. Isso que lhe deixa cheio de Deus. Então, eles colocam essa mentira dentro das igrejas. Eles colocam os trabalhos, as obrigações, as ordenanças, o cumprir, como se fosse obra de Deus. Não. Venha para o culto, venha para o trabalho da igreja. É obra de Deus, é o trabalho de Deus. Você está se dedicando a Deus e Deus vai te abençoar. Deus vai cuidar da tua família. Deus vai fazer aquilo que você está pedindo, porque você está na igreja. É mentira que prende o povo, irmão. E o povo está mente cauterizada nessa mentira. Dependente. Aí tem gente que diz assim, rapaz, depois que eu fui para a igreja, minha vida mudou. Deus começou a abrir as portas. Ó, veja como a mentira trabalha na mente do povo. E tudo que acontece de positivo
é porque eu estava na igreja. Se acontecer alguma coisa errada, você saiu da igreja, é porque saiu da igreja. Aí Deus não está abençoando mais. Porque Deus só vai abençoar você se estiver na igreja. Você só vai ser abençoado se for para a campanha da igreja. Se tiver no trabalho, nos cultos da igreja. Aí o povo preso, escravo, manipulado, dependente de trabalho, de vida, de sacrifício, de obrigação de igreja. E tem pessoas que não cuidam nem da casa, nem da família. Está priorizando, está mais preocupado na vida de igreja. Em cumprir a obrigação do trabalho de igreja. A tabela de culto de igreja. A vida de presença de igreja. Tem gente que entende que se não estiver na igreja, está desviada de Deus. Olha como essa mentira prende as pessoas, irmão. Tem pessoas que acham que não é de Deus porque não está na igreja. Eita, nunca mais fiz a obra de Deus. Por quê, irmão? Porque eu nunca mais fui para a igreja. Quem disse a tu que obra de Deus é obra de igreja? Quer fazer a obra de Deus? Vai aprender primeiro o que é obra de Deus. Vai aprender com Jesus o que é obra de Deus. Para você fazer, para não ficar preso escravo de obra religiosa de igreja, pensando que é obra de Deus. Quer aprender com Jesus o que é obra de Deus? Então escuta aí, abre a tua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 6. Abre a tua Bíblia aí no capítulo 6 do Evangelho de João. Olha aí o versículo 26, 28 e o 29. João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Deu para você entender? Deu para você pegar a luz da palavra de Deus? Deu não? Eu vou te explicar. Esse é o trabalho de quem tem a vocação de pastor. Esse é o trabalho de quem tem a vocação de evangelista. Esse é o trabalho de quem tem a vocação de apóstolo, profeta, mestre. Não é título dentro de igreja. Esses pastores de igreja não tem nada a ver com o chamado de Deus. O chamado de Deus é vocação. Não é título de soberano dentro de nenhuma igreja. O trabalho daquele que tem a vocação de pastor é ensinar. Não é o povo viver movimento. Não é o povo viver dentro de trabalho de igreja. Não é o povo se reunir na igreja para estar gritando, vivendo dentro de um transe, perdendo o equilíbrio, a razão manifestado, vivendo uma loucura de que poder de Deus é a presença de Deus. Não, pastor não foi chamado para isso. Para levar o povo a viver movimento dentro de igreja. Pastor não foi chamado para fazer campanha de marcha. Pastor não foi chamado para levar ninguém a fazer pacto nem voto. Pastor é vocação para ensinar, para instruir, para esclarecer o povo com aquilo que a palavra ensina. E é isso que eu vou fazer agora. Eu li a palavra e agora vou explicar. Quer aprender o que é obra de Deus? Vem aprender com Jesus. João capítulo 6, versículo 28 e 29. Os religiosos, fariseus, chegam para Jesus e perguntam: qual é as obras de Deus para que a gente faça? Jesus vai dizer a ele, respondendo, a obra de Deus é esta qual? Que creiam naquele que ele enviou, nele mesmo. A obra de Deus é Cristo. A obra de Deus é você crer em Jesus e se manter nessa obra que salva. A obra de Deus não é obra de igreja, não é trabalho religioso de igreja. Você não é salvo por obra de igreja, você é salvo pela obra de Deus. E essa obra de Deus é Cristo, para você crer, pela fé, você alcançar a salvação. O povo hoje não. Eita, vou para a obra, vou fazer a obra. De quem? De quem? Você está fazendo sacrifício de tolo. Você está vivendo obra de religião de igreja. Não é obra de Deus. A obra de Deus é Cristo. Você quer fazer a obra de Deus? Não precisa, já foi feita. Você tem que apenas crer na obra de Deus e comunicar essa obra ao mundo. É isso que a gente tem que fazer. Não é fazer a obra de Deus,
é comunicar a obra de Deus ao mundo, pregar o evangelho, pregar o evangelho. E para você pregar o evangelho, você não é dependente exclusivo de uma igreja na autoridade de um líder religioso. Para você pregar o evangelho, você tem que primeiro crer no evangelho, ser liberto pelo poder do evangelho, para pregar o evangelho a outras pessoas por onde vão ser salvas. Não é pregar o povo que vai para a igreja para ser salvo, para Deus abençoar dentro da igreja. É pregar o povo o evangelho, mostrando o povo Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, para onde o povo tem que ir e estar, não é em igreja. Essa é a verdade, irmão. Mas o mundo é religioso. Cada um defende o valor e o princípio da sua religião. O católico defende os valores católicos. Os evangélicos defendem os princípios e os valores evangélicos. Os espíritas defendem os princípios e os valores espíritas. Os mormons, os testemunhos de Jeová e todos os grupos religiosos vão defender os princípios da sua religião. O cristão não. O que está em Cristo vai pregar, vai defender e guardar os valores do evangelho. A doutrina de Cristo não é doutrina nem vida de igreja. É a doutrina de Cristo, irmãos. É muita mentira levada para o povo dentro da igreja, onde o povo está preso, impedido de ir a Deus, privado da verdade, em maldição. Ah, mas Deus está prosperando. Deus me abriu uma porta de emprego. Deus me deu uma conquista grande. Meu amigo, Deus tem abençoado a todos com isso. Não é porque você está numa igreja que Deus vai te dar. Não, você só ganhou porque foi para a igreja. Deus só abriu a porta de trabalho para você porque você está na igreja. Você está preso nessa mentira, meu irmão. Deus está abençoando todo, quem é de igreja, quem não é, quem é crente, quem não é, quem é religioso, quem não é, quem rouba, quem não rouba. Deus abençoa a todos. Todo dia Deus está abrindo porta de emprego para todos. Não é só para quem é de igreja evangélica, não. Aí veja como o povo vive nessa mentira. Eita, Deus só me deu minha bênção porque eu estou na igreja, ó, porque eu fui para a campanha, porque eu fiz o pacto, eu participei das 7 semanas da chave, as 7 voltas da muralha de Jericó, eu fui para a campanha da maldição, da bênção, a campanha da porta, por isso que Deus me abençoou. Veja como o povo está preso, escravo. A maior prisão é aqui na mente, o psicológico, as pessoas dependente, escrava de um sistema religioso, de obrigações e regras a cumprir, como se Deus fosse abençoar por esse princípio. É não, meu amigo. Jesus vai dizer que Deus, o Pai, Ele é bom para com todos, para com o bom e para com o ruim. Ele manda a chuva do céu para todos. Ele faz o sol nascer para todos. Aí não, o sol só vai nascer para quem é evangélico. Quem não é evangélico não tem o sol. Deus só vai curar a doença de quem for evangélico, porque foi para a campanha, porque está na igreja evangélica, porque o pastor orou. É assim, é? É não, meu amigo. Você está preso nessa mentira, aonde você fica escravo desse sistema, achando que está com vida com Deus aí. Esse é o trabalho do diabo, pregar a mentira, para fazer o povo pensar que está na verdade. Abre os teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, que está aqui sendo ministrada para você, para esclarecer você, para dar a você o conhecimento da verdade, por onde você vai ser liberto. Não coloca a tua vida numa dependência de igreja para estar em comunhão com Deus. E com isso, olha, irmão, escuta agora, para encerrar. Olha a estratégia do diabo para manter esse povo perdido. O povo não se preocupa com a palavra. O povo não prioriza buscar o conhecimento, examinar a doutrina. O povo não está nem aí para aprender o que Cristo ensina. O povo anda com a Bíblia debaixo do braço quando vai para a igreja, mas não conhece nada do que está aqui dentro, porque não abre para examinar, não abre para ler. O povo está mais preocupado em cumprir os cultos de igreja.
os trabalhos de igreja, a formalidade de igreja, a presença de igreja, a ordenança do pastor de igreja, mas o povo não está nem aí para cuidar da sua vida com Deus na palavra. Porque eles colocam a sua confiança de vida com Deus na igreja. E com isso, permanecem perdidos, porque até agora estão nas trevas. Não foram esclarecidos com a luz de Deus para o conhecimento da verdade por onde são libertos. É por isso, irmão, quando conversa com um religioso, ele só conversa de igreja. Ele vai logo perguntar a você, você é de qual igreja? Porque a mente dele, o conceito de vida com Deus é igreja. Igreja, é ou não é? Pode prestar atenção. Quando você vai se dirigir a algum religioso evangélico, ele pergunta logo, você é de qual igreja? Entendeu? Porque o conceito dele de que você é de Deus é que você tem que ser de uma igreja. Eles não querem saber do seu entendimento de fé. Eles não dão ouvido que você prega. Eles querem saber, não, se você for de uma igreja, acabou. Precisa mais nada. Você é da igreja, já é de Deus. É não, irmão. É não. Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus, não é os que estão dentro de nenhuma igreja ou religião. Os que são de Deus, é os que estão em Cristo, na verdade, por onde foram libertos. E andando por ela, estando nela. Porque Jesus nunca disse a ninguém para ser dessa ou daquela igreja. E Jesus, quando diz, a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus não estava falando de igreja, instituição religiosa nenhuma, nem evangélica, nem católica, nem nenhuma. Jesus fala de igreja, pessoas, que é formada a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, por as pessoas que individualmente são membros que formam o corpo de Cristo, que estão seladas pelo Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Garantia de que eu sou de Deus não é o batismo de igreja, não é a frequência de igreja, não é ser membro de igreja. A garantia de que eu sou de Deus, estou em Deus, como igreja de Deus, é o Espírito Santo, que é a garantia que sela aqueles que são de Deus, que vão subir para a redenção do corpo. Os que estão em Cristo, selados pelo Espírito Santo. Não os que estão em igreja dizendo que é de Deus por causa da igreja. Eu sou cristão. Sou liberto porque conheci a verdade. Estou em Deus porque estou em Cristo. Estou na promessa da salvação porque eu criei no Evangelho. E nesse Evangelho eu estou conduzindo minha vida de entendimento para a minha vida de fé com Deus. Pelo Evangelho, não por igreja, na direção de homens. Porque dentro das muitas igrejas, o povo está perdido na mentira. Impedido da verdade. Mortos com o nome de que vive. Separados de Deus por causa do entendimento. É muita mentira pregada dentro de igreja, irmão. É muita mentira. O povo é ensinado a buscar a Deus dentro de igreja. Se dedicar à obra de Deus, obra de igreja. Estar na igreja para ser de Deus. Adorar a Deus dentro de igreja. Ter comunhão com Deus dentro de igreja. Tudo é centralizado exclusivamente para com Deus dentro de igreja. E o povo com isso está perdido da verdade de Deus. Não sabe o que é adorar. Não sabe qual é o lugar de adoração. Não sabe aonde encontra a Deus. Não sabem o lugar de estar em Deus. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Agora, quer ver uma coisa? Quer comprar briga? Vai pregar essa verdade para os religiosos de igreja. Tu vai comprar briga. Eles vão logo dizer, não, tu é um desigrejado. Tu é um insubmisso. Tu não tem pastor. Quem não tem pastor? Pastor que me guia para Deus eu tenho, é Jesus. Agora, estando subjugado no domínio, no cabresto de homem dentro de igreja, eu tinha, agora não tenho mais não. Não sou negócio de homem mais. Vocês que estão perdidos, guiados por esses cegos. Por onde vocês vão se perder? Porque é cego guiando cego.
vai pregar para um religioso, principalmente dentro das igrejas evangélicas, eles dizem logo, você é um revoltado, tem nem igreja. Eles não querem saber nem da verdade que tu está levando para ele. Eles ignoram logo, porque eles colocam logo igreja. O fundamento deles, o princípio deles, a vida de Deus com ele é igreja e pastor. Igreja e pastor. Igreja e pastor. Não é Jesus e a palavra. O meu fundamento, a minha vida com Deus, o lugar que eu tenho que estar, por onde eu tenho que ser guiado, é por Jesus e a palavra. Jesus e a palavra. Não é igreja nem pastor. Ah, irmão, mas tem que ter uma igreja para aprender de Deus. Não. Jesus não mandou ninguém para a igreja aprender dele. Jesus mandou pregar o evangelho. Jesus não mandou abrir igreja para ninguém estar ali dominando e levar o povo a viver vida de igreja. No período dos apóstolos, eles não convidavam ninguém a estar dentro de igreja. Eles iam pregar para os irmãos que se convertiam. O grupo religioso que vivia na igreja tem nada a ver com o grupo cristão que está na fé em Cristo. Os cristãos se congregam sob a autoridade e o domínio da palavra, para receber a palavra. O alicerce e a base não é a igreja. O principal não é o lugar, a igreja, é a palavra. E nós nos congregamos em qualquer lugar, porém, sob a submissão, a autoridade e o domínio de Cristo, a palavra. Hoje o povo se submete à autoridade e o domínio onde se congregam na igreja, para que achem que são igreja. Os apóstolos nunca levou esse princípio para ninguém, que hoje o povo está vivendo submisso, no fardo pesado, subjugado, como se fosse para Deus. Tem que estar aqui. O lugar é a igreja. Nunca nenhum dos apóstolos colocaram esse princípio de vida com Deus para ninguém. Nem tampouco os apóstolos orientaram ninguém a estar em igreja. E nem falaram, nem ensinaram que igreja de Deus é nenhuma igreja de homem. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer, a igreja de Deus que está em Coríntios. Paulo não estava falando de igreja ou instituição, nenhum ministério religioso evangélico. Paulo estava falando da igreja, irmãos, que estavam na cidade de Coríntios. Pessoas, não instituição, sob a liderança de um líder soberano, ungido, cheio do poder e da unção, para o povo submeter-se a ele. Não. Se você quiser tratar mais desse assunto, quiser questionar, quiser colocar o seu ponto de vista para contrariar, para expor o seu ponto de crítica, coloque. Vamos trabalhar o conhecimento das Escrituras para tirar as nossas dúvidas, para tirar as nossas incertezas, para nos esclarecer. Vamos trabalhar a verdade que é Cristo, o Evangelho, a doutrina dele. Não vem com a doutrina do teu pastor da tua igreja. Não vem com o teu eu acho. Não vem com o teu princípio de fé dentro da tua tradição religiosa. Vamos trabalhar o nosso princípio de fé no princípio da palavra, que é o alicerce, o fundamento da nossa vida com Deus, da nossa fé. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.